dá para emagrecer comendo básico. No vídeo de hoje eu quero falar sobre alimentos que eu usei nesse meu processo de emagrecimento, que são alimentos básicos do dia a dia, que não precisa de nenhuma dieta mirabolante, de alimentos milagrosos para a gente conseguir emagrecer. E eu sei que é uma dificuldade que muitas de nós encontramos quando a gente vai nutricionista, quando a gente vai tentar buscar um acompanhamento, de que precisa comer castanha de não sei aonde, e chá milagroso, e iogurte, colocar um monte de coisa que talvez no nosso dia a dia a gente não utilize, e aí acaba complicando, acaba encarecendo, e aí a gente acaba desistindo, né? Isso já aconteceu comigo diversas vezes. E a suplementação disso, a suplementação daquilo. Não que a suplementação não seja importante, mas talvez pra gente começar, pra gente engatilhar, pra gente ver os primeiros numerozinhos ali da balança descendo, a gente não precise disso. A gente só precisa ser incentivada a nos alimentar bem com alimentos que a gente já utiliza no nosso dia a dia. E por isso que hoje eu quis trazer esse vídeo para vocês com alguns alimentos que eu usei nesse meu processo de emagrecimento. Para quem tá chegando por aqui agora, eu sou a Josi Maziel. Tô compartilhando aqui o meu diário do emagrecimento. Comecei no ano passado a busca, né, pelo meu emagrecimento através de uma dieta e também de exercícios físicos. De lá pra cá foram mais de 10 quilos. Tô emagrecendo, né, num processo devagar, porque eu não quero ficar com muita flacidez no meu corpo e também porque eu quero fazer um emagrecimento real, de verdade. Eu demorei para engordar, então eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, sobre como que eu engordei. Eu não posso querer emagrecer em pouquíssimos meses tudo que eu engordei em anos, né? Então eu quero um processo de emagrecimento bem real, bem possível, para que eu consiga manter não só por um tempo, não só um projeto verão ou um projeto 2026, mas um projeto para o resto da minha vida. Para começar, antes de eu trazer os alimentos aqui, nesse vídeo eu quero que a gente entenda que emagrecer não é complicado e não é caro. Que é muito possível a gente emagrecer com alimentos que a gente já tem na nossa rotina, só que fazendo escolhas melhores. Às vezes a gente vai tirar algumas coisas que a gente costuma comer e que não nos fazem bem e substituir por coisas que a gente já costuma comer, talvez em menor quantidade, mas já estão dentro da nossa rotina e nos fazem bem. Então é só a gente fazer escolhas melhores no nosso dia a dia com alimentos que a gente já costuma comer, balanceando ali o que é melhor comer mais, o que é melhor comer menos, e a gente tem resultado sim. E o primeiro alimento que eu queria trazer para vocês aqui, que eu usei e uso ainda muito nesse meu processo, é o repolho. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu queria que você desse uma chance e tentasse me ouvir pelo menos, né? O repolho, ele é um alimento pouco calórico e muito volumoso. Então, pra mim, uma pessoa que gosta muito de comer comida, já falei aqui também, né? Tem gente que engorda porque gosta de comer doce, porque gosta de comer lanche. Eu também gosto, né? De vez em quando de comer doce. Eu também gosto de comer lanche, mas o meu problema mesmo é a comida do dia a dia. Eu gosto de comer, eu gosto de ver um prato cheio. E o repolho, ele ajuda muito nessa sensação, nessa parte visual de ver um prato cheio, porque ele é um alimento volumoso. E como ele é um alimento volumoso e de baixa caloria, é muito bom ter ele no prato. Sem contar que ele é super versátil. Eu posso comer ele como salada crua, eu posso comer ele cozido, né? Eu posso comer ele misturado com carne, dá mais volume ali, misturado com frango. Posso comer ele misturado com arroz, com macarrão. Então eu consigo preparar ele de diversas formas. E eu posso também usar temperos a meu favor para que ele fique com um gosto melhor. Quem não gosta muito do gosto do repolho, pode fazer bastante uso de temperos. E aí você vai mudando o sabor e vai chegando até um sabor que você ache mais fácil de comer. Então, o repolho é um alimento que eu uso bastante, que sempre tem lá em casa. Eu faço ensalada misturada com cenoura, eu faço ele refogado com bastante temperinho, com um cheiro verde, e ele fica bem gostoso e dá aquela sensação de prato cheio. Sem contar também outra coisa que é legal, que ele cru, então seja ele sozinho, seja ele com cenoura, com algum outro legume, ele, quando a gente mastiga, faz aquele crack-crack, sabe? Aquele barulhinho que é ótimo para o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro entende que eu estou mastigando algo, fazendo esse crack-crack, também dá mais sensação de saciedade para o cérebro. Então, olha só, é muito bacana, porque às vezes a nossa mente, né, já falei aqui com vocês, a nossa mente, ela nos atrapalha.
né? E quando a gente come, por exemplo, se eu como um caldo ou eu como um pedaço de carne, o que vai parecer que tá me saciando mais? O pedaço de carne, porque eu tô ali mastigando. O caldo eu só coloco na boca e já engulo, né? Então logo depois que eu terminei de comer o caldo, eu já tô morrendo de fome. Agora a carne não, ela já sustenta um pouco mais, porque eu mastiguei, porque eu trabalhei, meu cérebro entendeu que eu comi alguma coisa. E o repolho, quando eu mastigo ele, quando eu dou aquele creque-creque e eu ouço que eu tô mastigando, também traz essa sensação maior de saciedade. Ó, trouxe o repolho, ainda faltam 4 alimentos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Fiquem esperando, porque o último eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. O segundo alimento que eu queria falar não é um alimento, mas é um acompanhamento ali, digamos. Não é acompanhamento, mas uma estratégia para melhorar os nossos alimentos, que são os temperos. Até falei aqui um pouquinho de temperar o repolho, né? Às vezes a gente tem o costume de comer lanche. Lanche tem muito gosto, né? Ou a gente come bastante em restaurante. A comida do restaurante é bem temperada. Então eles usam bastante tempero. Eles usam aqueles tabletes, né, de tempero que são cheios de sódio, ou aqueles temperos que vem no potinho que a gente compra lá no mercado, né? E quando a gente começa a dieta, a gente pensa, bom, eu não vou usar nada disso porque isso não faz bem, claro. E aí eu começo a temperar tudo com sal. Aí o frango é só sal, carne é só sal, salada é só sal, e aí acaba ficando sem graça. Por mais que o sal tempere um pouco, não dá um gosto especial, um gosto diferente. E usar temperos que a gente compra assim em casa de produtos naturais, ou até mesmo em hortifruti, que tem ali pronto, eles ajudam muito a melhorar o sabor dos alimentos, pra gente não ter essa sensação de que a comida tá sem graça, né? Então tem diversos temperos que a gente pode usar e abusar na nossa alimentação. A gente não precisa comprar esses temperos industrializados prontos, mas a gente pode fazer o nosso em casa, usar alho, cebola, com cautela, porque alho e cebola dão bastante gases na gente, deixa a gente com a barriga estufada. Então arroz, macarrão, eu não gosto muito de temperar com isso. Eu uso bastante nas carnes, para dar uma temperadinha assim, mas tento não exagerar demais no alho e na cebola. Mas a gente pode usar orégano, curry, a gente pode usar açafrão, manjericão, todos esses temperinhos, sabe? Às vezes a gente vai nessas banquinhas de tempero, ou no hortifruti, como eu falei, tem os temperos prontos ali, Edu Guedes, Segura Marido, tem vários temperos ali que o pessoal coloca um nome diferente, um é para carne, um é para frango, um é para legumes, outro para arroz. Esses temperos ajudam muito a dar um gostinho na comida que nos deixa com mais vontade de comer, né? Diferente de eu temperar só com sal. Então usem e abusem disso também. Eu gosto de usar bastante verduras também para temperar arroz, macarrão. Então, por exemplo, eu faço arroz com brócolis, o arroz fica com gostinho do brócolis. Eu faço arroz com cenoura, fica com gostinho ali da cenoura. O macarrão também gosto de usar bastante isso. Isso vai contribuindo para que a nossa comida vai ficando mais saborosa e a gente tenha mais vontade de comer essa comida, como a gente tem vontade de comer do restaurante, ou como a gente tem vontade de comer um lanche que é cheio de tempero. O terceiro, lembram que são 5, ainda faltam 2. O terceiro que eu queria trazer para vocês, a terceira dica, é frutas e verduras. Ah, Josi, mas isso é óbvio, isso é lógico, eu sei. Mas às vezes a gente precisa falar o que parece lógico, o que parece básico, porque tem tanta gente na internet compartilhando coisas de que eu não posso comer fruta, essa verdura não pode, esse legume não pode, isso engorda, isso faz mal, que a gente fica naquela ali, será que eu posso, será que eu não posso? Se eu comer isso eu vou engordar. Gente, sério. Às vezes a gente deixa de comer uma cenoura, a gente deixa de comer uma beterraba, a gente deixa de comer banana, porque isso vai nos engordar, mas aí no final de semana a gente chuta o balde, né? A gente entra de cabeça no balde, porque daí a gente come um monte de coisa que não deveria e que realmente engordam, né? Agora, uma batata, uma cenoura, uma beterraba, uma banana não vão fazer um estrago na nossa dieta. Claro que esses alimentos, esses que eu falei aqui agora, são mais calóricos, então eu vou consumir menos do que, por exemplo, melancia, mamão, que são melão, né? Que são alimentos que têm mais água, que vão trazer mais saciedade e têm menos calorias. Então, eu sempre vou pensando nessa estratégia de qual fruta em qual horário comer, qual fruta é melhor para quando eu só quero dar uma beliscada e não vou conseguir aguentar até a próxima refeição, então vou dar uma beliscada. Eu não vou comer uma banana, que é calórica, eu vou comer uma melancia, né? Agora no meu café da manhã ou no meu pré-treino, que eu preciso de energia, que eu preciso de força, aí eu vou comer uma banana, eu vou comer um abacate,
né? Então, existem essas estratégias. O meu prato eu posso encher de repolho, que foi o que eu trouxe ali na primeira dica, mas eu não vou encher de beterraba. Mas eu posso comer beterraba, só não vou encher o prato de beterraba, entende? Então, fruta e verdura não vão nos fazer mal. A gente só precisa entender, né, quais que a gente pode comer mais, quais que a gente pode comer menos, mas a gente não precisa deixar de comer. Não vai nos fazer mal e não vai nos engordar. Outro ponto importante sobre as frutas é que a gente deve sempre optar por comer a fruta e não tomar o suco da fruta, porque o suco a gente vai estar só ali tomando o açúcar da fruta, né? E a gente vai estar perdendo as fibras e várias vitaminas que elas podem oferecer nas fibras, né? Então, sempre opta, eu tô almoçando, em vez de tomar um suco de laranja, eu vou comer uma laranja junto com o almoço ou logo depois do almoço. Em vez de tomar um suco de melancia, eu vou comer a melancia, né? Um pedaço de melancia junto com a comida ou logo depois do almoço. São opções melhores também. O quarto alimento, né? A quarta dica que eu quero compartilhar aqui com vocês são os chás. A gente sabe que o quanto é importante a gente se hidratar, a gente tomar bastante água. E muitas vezes quando a gente vem de uma rotina que a gente não toma muita água, é difícil inserir a água no nosso dia a dia. E tem momentos também que a gente não tá com muita vontade de tomar água. E o chá, ele ajuda muito nisso, para a gente conseguir manter a hidratação e ter um gostinho na água, sabe? Ou até mesmo água saborizada. Então, chá simples, eu não tô falando aqui de nenhum chá milagroso, tá? Tô falando de chá simples que a gente pode tomar no dia a dia. Camomila, hortelã, capim-limão, adoro o cheirinho do chá. A gente pode tomar ele quentinho antes de dormir, vai até ajudar, né? O chazinho de camomila antes de dormir vai ajudar a ter um sono melhor. Mas durante o dia eu posso tomar, sabe aquele dia que tu vai receber uma visita, ou aquele dia que tu vai sair pra jantar num restaurante, tu costumava tomar refrigerante, tu não quer mais tomar refrigerante, mas sente falta de estar tomando alguma coisa? Toma um chazinho gelado, um chá que tu levou de casa, que tu preparou lá, deixou na geladeira, coloca umas pedrinhas de gelo e leva. Tu vai ver que não vai fazer tanta falta o refrigerante e que tu vai estar te hidratando ao mesmo tempo. E durante o dia, né, eu tô sempre aqui com a minha garrafinha, sempre tomando água, a gente pode carregar a garrafinha com um chazinho também. Claro que a gente não vai encher o chá de açúcar, tá? A gente tem que se acostumar ali com o gosto do chazinho. Mas ajuda muito quem tem essa dificuldade de tomar água, inserindo o chá no dia a dia, né? Então prepara o chá lá de manhã, se tu gosta de tomar quentinho, toma quentinho, se não, deixa ele na geladeira e vai tomando aquele chá durante o dia que vai te ajudar a se manter mais hidratada, a conseguir, né, fazer xixi mais vezes por dia. Isso ajuda também a desinchar. E às vezes a gente não sente tanto. E aí aos poucos tu vai diminuindo a quantidade de chá, aumentando a quantidade de água e vai se adaptando mais com o gosto da água. Daqui a pouco tu tá tomando só água e tá ajudando muito também no processo de emagrecimento. E o último alimento, tenho certeza que vocês não acreditam que esse alimento vai entrar aqui na minha lista, mas ele faz parte e me ajuda bastante, é o doce de leite. É o doce de leite. Outro vídeo eu comentei aqui com vocês sobre o chocolate, né? A gente comeu um chocolatinho ali logo depois do almoço e o doce de leite ele ajuda muito também, sabiam? E eu não tô tirando isso da minha cabeça. Eu faço acompanhamento com nutricionista, é um nutricionista que tem uma pegada mais da alimentação esportiva, né, da nutrição esportiva. Então, ele sabe da importância da gente não sair por aí atacando qualquer doce. Então, ele colocou o doce de leite na minha dieta. Claro que existe, que nem eu falei ali na questão da fruta, a gente precisa entender quanto que eu posso comer na minha dieta e também quais são os horários melhores para eu ingerir para eu consumir esse tipo de alimento. Então, por exemplo, o doce de leite, eu posso inserir ele uma colherinha, um pouquinho ali depois do almoço, que daí o meu corpo já tá trabalhando para digerir a comida, ele não vai ter que trabalhar só para digerir a glicose daquele doce, né? Ou no pré-treino, que é o que normalmente eu faço. Faço uma panquequinha ali de banana, aveia, cacau, e aí eu recheio ela com doce de leite, gente, fica uma delícia. Eu não consumo todo dia porque eu não sinto essa necessidade de comer doce, mas ele tá na minha dieta e eu poderia consumir aquela quantidade que o nutricionista colocou pra mim. Mas eu gosto de consumir nos dias que eu sinto necessidade de comer um doce, sinto vontade de comer um doce, ou naqueles dias de TPM, sabe? Que a gente fica mais formiguinha assim. Então, nesses dias eu faço uso
desse doce de leite que eu posso e ele ajuda demais. Então, toda é questão de estratégia. Eu uso essa estratégia na minha dieta que me trouxe até aqui, né? Mais de 10 quilos emagrecidos nos últimos meses e que vai continuar me ajudando no meu processo de emagrecimento. E por isso eu quis compartilhar aqui com vocês. Agora eu vou lá treinar, que já tá escurecendo. Daqui a pouco eu tenho que voltar pra casa, fazer janta. E volto pra finalizar aqui com vocês esse vídeo. Finalizei o meu treino, hoje era superiores. Aí vim aqui fazer um cardiozinho pra finalizar. Um pouquinho de bike. Tá chovendo pra caramba lá na rua. Vou tomar um banho quando eu sair daqui. Mas tá bom. O treino de hoje tá pago, foi bem legal. Treino de braço novo, braço e peito hoje. Muito bacana. Tô bem feliz com esse treino novo. Acho que vai vir um resultado logo aí. Já estamos aqui na quarta-feira. Ontem o treino demorou mais do que eu imaginava, porque era um treino novo, muitas coisas ali eu não sabia fazer, então precisei contar com a ajuda dos instrutores lá da academia, e a academia naquele horário tinha bastante gente, então demorou bastante o treino. Acabei saindo de lá, correndo para ir no mercado comprar algumas coisas que precisava aqui em casa. Cheguei em casa, fui fazer janta, colocar as crianças para dormir. Acabei não fazendo o encerramento do vídeo, então vim aqui rapidinho hoje só me despedir aqui de vocês, agradecer quem assistiu o vídeo até o final. Pedir que comentem aqui, não me deixem falando sozinha, me contem aqui quais estratégias na alimentação que vocês costumam usar na dieta, o que já fez vocês desistirem de fazer dieta, né? Que às vezes como eu coloquei ali, às vezes, né, tem nutricionistas que enchem de coisas que não fazem parte do nosso dia a dia e acaba nos frustrando muitas vezes, né? Isso de verdade já aconteceu comigo. Então comentem aqui, não me deixem falando sozinha. Um beijinho e até o próximo vídeo.